Você já ouviu falar de Salomão, o lendário rei da Bíblia conhecido por sua incomparável sabedoria e grandeza? Sua história é repleta de feitos impressionantes e lições poderosas, mas também esconde segredos sombrios que poucos conhecem. Imagine-se diante de um mistério intrigante. Como um homem tão sábio, tão abençoado por Deus, poderia sucumbir à queda? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da vida de Salomão, explorando suas conquistas magníficas e os abismos de sua queda espiritual. Prepare-se para uma jornada fascinante de descoberta e reflexão. Enquanto desvendamos os mistérios por trás do reinado de Salomão, peço que acompanhe cada detalhe atentamente. Cada revelação, cada reviravolta, revelará não apenas a história de um homem, mas também as verdades universais sobre a natureza humana e a busca pela sabedoria divina. Não perca a oportunidade de se inscrever no canal e deixar seu like, pois esta é apenas a primeira parte de uma jornada extraordinária, rumo ao conhecimento e à inspiração. Salomão, uma figura lendária das Escrituras, é um exemplo inigualável de sabedoria e liderança. Como filho do renomado rei Davi, ele herdou não apenas o trono de Israel, mas também a reputação de seu pai como um homem segundo o coração de Deus. Sua sabedoria excedeu as fronteiras de sua própria nação, atraindo líderes de outras terras para buscá-lo em busca de conselho e orientação. Um dos episódios mais conhecidos que ilustram a sabedoria de Salomão é o dilema das duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. Diante desse impasse aparentemente insolúvel, Salomão propôs uma solução radical: dividir a criança ao meio, buscando assim descobrir quem era a verdadeira mãe. Sua sabedoria e discernimento revelaram não apenas sua habilidade intelectual, mas também sua compaixão e sensibilidade maternal ao reconhecer o vínculo inquebrável entre uma mãe e seu filho. Além desse episódio emblemático, Salomão deixou um legado de construções grandiosas, incluindo o magnífico Templo de Jerusalém, um testemunho de sua devoção a Deus e seu desejo de honrá-lo com o melhor de seus talentos e recursos. A trajetória de Salomão, embora repleta de sabedoria e realizações notáveis, também é marcada por uma queda dolorosa. Apesar de ter sido agraciado com dons extraordinários, ele não resistiu às seduções do mundo terreno. Sua ascensão ao poder e sua vasta riqueza tornaram-se um terreno fértil para a semente da indulgência e do afastamento dos princípios divinos. O esplendor dos templos que construiu e o luxo de seu reinado contrastam com a sombra que se ergueu sobre sua fé. A tentação da luxúria o levou a desviar-se dos preceitos sagrados, mergulhando em um mar de relações matrimoniais e concubinatos, muitos dos quais desviados das tradições de Israel. Essas alianças, em vez de fortalecerem sua dinastia, abriram as portas para influências estrangeiras e práticas pagãs. A adoração de ídolos, outrora impensável para um líder tão sábio, tornou-se uma triste realidade em seu reinado. Os altares erguidos para divindades estrangeiras testemunharam o declínio espiritual de Salomão e seu distanciamento da fé verdadeira, que o havia elevado ao trono. Sua queda serve como um lembrete doloroso de que, mesmo firme na fé, podemos ser envolvidos pela escuridão da tentação. Salomão possuía um vasto harém, com um número impressionante de mulheres. A Bíblia menciona que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, números que podem parecer além da compreensão moderna, mas que eram mais comuns em culturas antigas, especialmente entre reis e líderes poderosos. Dentre todas essas mulheres, algumas se destacam de forma notável na narrativa bíblica. Uma das mais famosas é a rainha de Sabá, que viajou de longe para encontrar Salomão e testar sua sabedoria. Durante sua estadia na corte de Salomão, a rainha de Sabá desafiou o rei com perguntas enigmáticas e perspicazes, buscando avaliar sua capacidade de discernir e resolver problemas complexos. A resposta de Salomão às suas perguntas impressionou a rainha, levando-a a reconhecer não apenas sua sabedoria, mas também a grandeza de seu reino e seu Deus. Embora tenha sido agraciado com uma mente privilegiada e uma capacidade extraordinária de discernimento, suas numerosas esposas, muitas das quais eram estrangeiras, introduziram em seu reino práticas religiosas e culturais que entraram em conflito direto com os preceitos da adoração a Deus.
Essas esposas, sedutoras em sua diversidade e exóticas em suas origens, trouxeram consigo os deuses de suas terras natais, desviando a atenção e o coração de Salomão da devoção exclusiva ao Deus de Israel. Seus altares pagãos e rituais idolátricos começaram a proliferar por todo o reino, minando silenciosamente os alicerces da fé monoteísta que Salomão havia herdado de seu pai, o rei Davi. Embora tenha sido avisado por Deus sobre os perigos da idolatria, Salomão, em sua fraqueza, permitiu que o amor por suas muitas esposas obscurecesse seu discernimento espiritual. Ele se encontrou dividido entre o desejo de agradar suas esposas e o chamado para permanecer fiel ao Deus de seus antepassados. Essa divisão interna eventualmente levou à deterioração espiritual e moral de seu reino, preparando o terreno para sua queda e para a divisão subsequente de Israel. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, revelou ao rei um destino inesperado para seu grandioso reino. Com palavras que ecoaram como trovões em sua alma, Deus anunciou a Salomão que uma parte significativa de seu reino seria retirada e entregue a um de seus oficiais, Jeroboão, filho de Nebate. Para Salomão, esse anúncio foi um golpe devastador, uma tempestade que se abateu sobre sua majestade e glória. O rei, que havia sido ungido por Deus e governado com sabedoria inigualável, viu-se confrontado com a perspectiva de uma divisão em seu reino, uma fissura que ameaçava sua própria herança e legado. No entanto, em meio à turbulência de suas emoções, Salomão sabia que essa revelação não era apenas um julgamento, mas também uma oportunidade para reflexão e transformação. A decisão de Deus de transferir parte do reino para Jeroboão não foi apenas um ato de correção, mas também uma demonstração da soberania divina sobre os destinos dos homens. Salomão foi lembrado da importância da humildade diante de Deus e da necessidade de se arrepender de suas falhas e transgressões. Embora o destino de seu reino tenha sido selado, Salomão percebeu que sua verdadeira grandeza não residia na extensão de seu domínio terreno, mas sim na sua relação com o Criador. No auge de seu reinado, Salomão, o sábio e poderoso rei de Israel, viu-se envolto em diversas teias de egoísmo e vaidade que obscureceu sua visão e sua sabedoria. Tomado pelo orgulho de suas realizações e pela busca desenfreada por poder, em um ato de flagrante desrespeito às promessas de Deus e à ordem estabelecida por ele, Salomão conspirou para eliminar Jeroboão, homem escolhido por Deus para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Movido por seu próprio egoísmo e desejo de manter seu domínio inquestionável, Salomão não hesitou em lançar mão de medidas extremas, ignorando as advertências divinas e os princípios de justiça e equidade. Salomão, envolto pelo orgulho, viu em Jeroboão uma ameaça ao seu reinado. Jeroboão era um líder influente e respeitado entre o povo de Israel. Ele era conhecido por sua habilidade como administrador e por liderar a força de trabalho no início do reinado de Salomão. Sua popularidade e apoio entre as tribos poderiam facilmente se transformar em uma revolta contra o rei. Salomão percebeu que Jeroboão tinha o apoio de uma parte significativa do povo e que sua ascensão poderia minar a estabilidade do Reino Unido de Israel, que ele havia lutado para consolidar. Além disso, a profecia de que Jeroboão reinaria sobre as 10 tribos do norte pode ter despertado o medo e a inveja no coração de Salomão. Ele, como muitos líderes, estava relutante em abrir mão do poder que havia acumulado e não queria ver seu legado ameaçado pela ascensão de outro homem. Após receber a notícia devastadora de que Salomão, o poderoso rei de Israel, planejava sua morte, Jeroboão viu-se diante de uma escolha angustiante: permanecer e enfrentar a ira de Salomão, ou fugir para preservar sua vida. Consciente do perigo iminente e da impossibilidade de confrontar diretamente o reinado estabelecido, Jeroboão optou pela rota da prudência e da sobrevivência. Com o coração pesaroso e o futuro incerto diante de si, Jeroboão deixou para trás sua terra natal e todos os confortos que conhecia, em uma fuga desesperada para escapar da fúria do rei Salomão. Cada passo que ele dava representava não apenas uma fuga física, mas também uma fuga da sombra opressiva do poder real e das ameaças à sua própria vida.
Enquanto atravessava terras desconhecidas e enfrentava os desafios de uma jornada solitária, Jeroboão carregava consigo uma mistura de temor e determinação. Ele sabia que sua fuga não era apenas uma questão de sobrevivência pessoal, mas também o primeiro passo em direção a um destino que ele acreditava ser guiado pela mão de Deus. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Jeroboão encontrou refúgio entre os exilados e oprimidos, compartilhando suas esperanças e sonhos de um futuro melhor. Embora estivesse longe de seu lar e de sua família, ele sabia que cada sacrifício era necessário para garantir sua sobrevivência e preparar o caminho para a realização da promessa divina de sua ascensão ao trono. No auge de seu reinado, Salomão, o sábio e poderoso rei de Israel, contemplou sua vida com olhos cansados, seu coração pesado pelo fardo de suas escolhas. Apesar de todas as riquezas, honras e glórias que o mundo lhe oferecia, Salomão sentia um vazio profundo em sua alma. Ele percebeu que sua busca incessante por prazeres terrenos havia o afastado do caminho da comunhão com Deus. Cada vez que Salomão se deparava com seus tesouros incontáveis, com suas alianças políticas e seus haréns repletos de mulheres, ele não encontrava contentamento, pois sabia que sua busca por satisfação nos prazeres carnais apenas o afastava mais e mais da presença do Altíssimo. A sabedoria que antes o distinguia tornou-se um fardo, pois agora via com clareza o quão longe havia se desviado do caminho da retidão. Em meio ao luxo, Salomão se encontrou em um momento de profundo arrependimento. Ele reconheceu a vaidade de suas buscas por prazeres do mundo e lamentou amargamente ter se afastado do Deus que o havia abençoado com sabedoria e prosperidade. O brilho de sua coroa e a magnitude de seu reinado não podiam mais esconder a escuridão que assolava sua alma. Salomão, o grande rei, se ajoelhou diante do Todo-Poderoso em humilde contrição. Ele clamou por perdão, clamou por orientação e clamou por restauração espiritual, pois ele sabia que somente ao se reconciliar com Deus ele poderia preencher o vazio que consumia sua alma. E nesse ato de arrependimento, Salomão encontrou a verdadeira paz, aquela que só pode ser encontrada na presença divina. No livro de Eclesiastes, testemunhamos a transformação de Salomão. Ele reconhece que suas ambições por prazer, sabedoria e poder são como bolhas de sabão que se dissipam ao menor sopro do tempo. A sabedoria adquirida ao longo de sua vida não o satisfez, pois ele percebe que é apenas com uma alma alinhada com o divino que se encontra a verdadeira plenitude. É um testemunho poderoso de um coração quebrantado diante da majestade de Deus. Em Cantares de Salomão, vemos o rei expressar um amor profundo e espiritual entre Deus e seu povo. Um amor que contrasta vividamente com seus excessos e desvios terrenos. Aqui Salomão revela a beleza e a profundidade do relacionamento humano com o divino, mostrando que mesmo aquele que se desviou do caminho pode encontrar redenção e restauração na presença de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, olhou para o coração contrito de Salomão e o abraçou com amor e perdão. Apesar de seus erros, Salomão encontrou graça aos olhos do Senhor. Seu arrependimento sincero foi o caminho para a restauração espiritual e a reconciliação com Deus. A história de Salomão é uma poderosa lição sobre a misericórdia divina e a capacidade de redenção para aqueles que se voltam para Deus em humildade e arrependimento. Que possamos aprender com sua jornada e buscar a verdadeira felicidade e plenitude através de uma vida de fé com os princípios divinos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua participação é essencial para compartilharmos mensagens de fé e esperança para mais pessoas. Até a próxima!